Aleluia. Bom dia. Eita, chegamos no último dia de setembro, 30 de setembro de 2021. Estamos completando mais um mês de um projeto que seria só para o mês de agosto. E nós estamos aqui já encerrando setembro. Que o Senhor nos abençoe, nesse trajeto, que o Senhor nos ajude a avançar cada dia mais, nos fortaleça na nossa intenção, na nossa disponibilidade em agir em favor dEle, em caminhar com Ele e nos encher dEle, da sua vida, da sua promessa. Bom dia, Laurinelli, irmão Walter, Elilde. Bom dia, queridos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor vá à nossa frente. Sem a presença dEle, nós não podemos sair do lugar. Não adianta, é em vão, É em vão que se fala, é em vão que caminhamos, é em vão que acordamos cedo, se a presença do Senhor não estiver conosco. Bom dia, Clarice, bom dia, Luísa, Maria Luísa. Deus nos abençoe, que o Senhor esteja, como eu estava falando, à nossa frente. É só Ele para nos impulsionar, para nos mostrar o caminho, só o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, em toda a justiça. E nós estamos aqui, concluindo mais um mês, 30 de setembro hoje, finalizando mais um mês em que nós nos dedicamos a buscar a presença do Senhor, buscar a sua face, iniciar nossos dias da semana, buscando ao Senhor, ouvindo a sua direção. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos fortalecido nessa jornada. E é bom ver o trabalho do Senhor, O trabalho do Senhor sendo realizado em nossas vidas é muito bom. Ele ficou feliz quando Ele viu cada dia que terminava, que Ele olhava a criação e via que tinha concluído uma parte. Deus olhava e dizia: isso é bom, isso é muito bom. Viu Deus que era muito bom. Então também podemos olhar e admirar a obra do Senhor em nós, através de nós. É muito bom. Hoje nós vamos ler e refletir um pouco no Salmo 55. Também o Salmo de Davi, mas nós não temos muita informação da circunstância que ele vivia quando ele escreveu isso, embora algumas pistas no próprio Salmo vão nos ajudar a compreender o que é que se passava em sua mente nesse momento. Então vamos lá. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude
jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Muito intenso. No Salmo, a gente consegue ver, perceber que ele estava em angústia, ele estava aqui em conflito. Em alguns pontos que eu coloquei enquanto lia e meditava nesse salmo, No início, Davi, ele se coloca em oração a Deus, e ele já começa aquela oração, quando ele está muito angustiado. A gente já sabe, já conhece um pouco o nosso irmão Davi, como Clarice fala, e a gente já sabe que ele, de vez em quando, ele está muito angustiado, ele já chega perto de Deus, já chateado, A oração dele já começa: escuta, Senhor, a minha oração, a minha súplica. O Senhor não está me ouvindo, o que está acontecendo? Então ele já chega assim diante de Deus e me responde. Eu costumo dizer que, se fosse olhar as personalidades, que falam que existem algumas personalidades humanas, Davi era bem sanguíneo, porque uma hora ele é intenso para tudo. Então, até quando ele está chateado, na reclamação dele, ele é intenso. Mas quando ele está alegre, feliz, que vai louvar, ele também é com intensidade. Mas aqui, olhando essa fala de Davi, a gente percebe que ele estava passando de fato por um problema, uma angústia muito grande. E pegando os pontos que ele coloca, seria possível dizer, que ele está vivendo o mal do nosso século. Olha só como esse homem era em tudo à frente do seu tempo. Ele está vivendo o mal do nosso século, que é a ansiedade, O coração está acelerado, ele fala do coração acelerado, os pensamentos perturbados, é muito barulho, ele não consegue se concentrar. Então, o pensamento dele é muita informação que tem, não consegue parar, focar em algo. Ele fala isso, e esses barulhos, ele diz que aumentam o sofrimento dele. Então, vê a angústia de fato que ele está, pavor da morte, o sentimento de temor, de tremor. Então, questão do medo, ele coloca aqui o medo. Então, tudo isso são fortes indícios de uma pessoa que está, hoje em dia, a gente falaria assim, de que ela está com uma crise de ansiedade que talvez até
avançasse para outras síndromes que se falam por aí. Então Davi passou por isso. E como ele era um homem a quem estava, né, imbuído de autoridade, tinha autoridade sobre a vida dele, responsabilidades, é fácil assim entender que de fato ele poderia viver isso. Ele tinha que conduzir um povo e o tanto de inimigo que se levantava contra ele desde cedo, desde sempre na sua trajetória, desde que ele tinha sido ungido, né, por Samuel. A vida dele começou nessa tribulação. Antes disso, ele tinha uma vida pacata, assim. Quem ele tinha que enfrentar eram os animais que iam atacar suas ovelhas, mas ele tinha uma vida pacata, ele podia estar pastando ali no deserto e tinha o tempo para ele pensar, meditar, tocar sua harpa. E de repente, né, a vida muda quando ele é visto por Deus e escolhido por Deus. Olha só, será que não parece com que a gente fala? Bom dia, Lauren. Não parece com que a gente fala, né? Muitas vezes quando Deus nos resgata, toca o nosso coração, somos atraídos para Ele, parece que a coisa começa a ficar mais difícil, né? E às vezes é verdade, né? Mas é esse caminho que vai nos ensinar. Bom, não é esse o ponto. Então ele fala, né, com essa angústia toda que está no coração de Davi, com esses sentimentos todos, o coração acelera, mão treme, dá aquela angústia, o medo, a confusão nos seus pensamentos. Vem um sentimento em Davi, que é fugir. Perceberam isso? E aí eu pergunto a vocês, alguém já sentiu isso? Já sentiu essa vontade de fugir, de deixar tudo, problemas, as angústias, as pressões do dia a dia e ir para um lugar tranquilo, ir para um lugar que você pudesse relaxar, viver isolado de tudo, de todos? Vocês já sentiram isso? Eu já me deu essa vontade. Eu estava comentando, né, que com essa questão de pandemia e as mudanças que aconteceram, né, com relação às responsabilidades, às atribuições da minha função, do meu trabalho, eu senti isso aqui que Davi fala, né, do tremor, do coração acelerar, da pressão, da muita fala. Não, meu Deus, não, parecia que era só barulho, sabe? As reuniões que eu tinha que participar de trabalho, parecia na minha cabeça que era só barulho, isso me deixava ainda mais angustiada. Então eu vivi tudo isso e durante uns dias eu passei com esse sentimento assim de poder ter um escape, de poder fugir. Na minha cabeça não era deserto que vinha, não, vinha um verde sem fim. A minha vontade era ir para um lugar onde eu só olhasse e visse só verde, ficasse sentada debaixo de uma árvore e contemplando aquele verde. Então, era assim que estava, né, no meu coração. Então, me identifiquei muito com esse relato de Davi. Ele fala da fuga, né, de fugir para o deserto. Isso então, a gente percebe que é natural você deixar tudo, a nossa necessidade de deixar tudo e fugir quando a gente está assim, né? Ele fala de se apressar em achar refúgio. E essa fala de Davi, eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Então, me fez refletir, né? Justamente em tantos outros salmos que Davi fala que quem era o seu refúgio? O Senhor. O Senhor era o seu refúgio. E essa confusão de mente, essa angústia, essa ansiedade
fizeram tão mal a Davi que parece nesse momento que ele se esqueceu disso, né? Que ele se esqueceu que quem era o seu refúgio era o Senhor. Ele fala que se apressaria em achar um outro refúgio que não o Senhor. Ele achou, estava com o pensamento embaçado, né? A visão embaçada por conta dessas situações, não conseguia ver direito. Modificou a mente de Davi, tudo que ele estava vivendo. E aí ele diz que se apressaria para buscar um refúgio. Que refúgio Davi iria buscar se ele mesmo sempre dizia que o próprio Deus era o seu refúgio? E aí, meditando nisso, eu fui pensar um pouco mais, né? Fui mais além, né? Que, na verdade, não é a solução de Deus a fuga, a gente se isolar, né? Provérbios 18 fala que aquele que se isola está buscando os seus próprios interesses. Então, não é a característica de Deus se isolar. Deus quer resolver um problema que está interno, que está em nós primeiro, né? Eu anotei aqui enquanto eu meditava. Essa não é a solução de Deus. E aí a gente pode pensar, como assim, Gleima? Não é a solução de Deus eu querer escapar dos problemas, sair desse vendaval que a minha vida está, eu não aguento mais, eu estou angustiado, angustiada. Não é a solução? Não. Eu lembrei daquela cena de Jesus no barco, enquanto a tempestade acontecia. Os discípulos estavam ali e eles estavam angustiados, porque o mar estava revolto, aconteceu uma tempestade. E quando eles olham para o lado, o que estava acontecendo com Jesus? Como Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, calmo, tranquilo e sereno. E aí os discípulos se incomodam com aquela calma de Jesus, com aquela tranquilidade do Senhor. E vão acordar ele e falam, Senhor, a gente está passando por isso, o Senhor está aí dormindo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E Jesus diz, homens de pouca fé, se levanta e manda a tempestade acalmar. Então, outra coisa é que o próprio Jesus falou que no mundo a gente teria aflição. Então, ele não disse que a nossa vida seria o tempo todo de águas tranquilas. Na verdade, quando Jesus fala, e quando ele fala das bem-aventuranças também, ele sempre fala mais na dificuldade, né? Na luta, que as aflições viriam, perseguições e tudo mais. Mas ele disse, quando ele falou, no mundo tereis aflições, ele falou assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, mais uma vez, a pista de que a nossa confiança, consolo, esperança tem que vir dele. Não adiantaria, né, se Davi tivesse conseguido fugir como ele queria para o deserto, para longe da tempestade, do vendaval. Não adiantaria ele estar lá tranquilo, andando, pastoreando novamente suas ovelhas, né, comendo das tâmaras, do mel silvestre. Não ia adiantar para a vida dele isso, porque o barulho principal não estava do lado de fora, o barulho principal estava do lado de dentro. A nossa jornada é uma jornada interna, né? O Senhor nos chama para uma jornada interna, para acalmar aqui dentro. E a partir daí, né, a gente vive hoje em guerra por dentro, né? Lógico que tem as dificuldades fora, sabemos disso. Mas a principal batalha vivida é dentro de nós. É dentro de nós que a gente precisa estabelecer, né, essa paz que o Senhor já nos deu, né? Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus a sua paz. Não que esteja errado, mas esquecemos que Ele já nos deu. Ele falou, eu vos deixo a paz. Ele deixou, a minha paz eu vos dou. E a atitude que nós precisamos ter é de
crer, né, e estabelecer a paz do Senhor dentro de nós. É fácil? Não, não é. Não é fácil. É de fato uma guerra, né? Mas como também está escrito, e foi o próprio Jesus que falou, quando ele fala sobre João Batista, dá testemunho de João Batista, ele diz que o reino dos céus é ganhado por força. Estabelecer o reino em nós é uma batalha. Estabelecer um reino em nós tem a ver com o que o Senhor levou o povo a fazer. Matar, exterminar todos os inimigos, todos os eus. Se você for olhar lá na época de Josué, o nome dos inimigos todos terminava com eu. Jebuseu, não sei quem eu, Cananeu, era tudo eu. E agora essa batalha dos eus está aqui dentro, né? Nós precisamos exterminar esses eus que estão dentro de nós para conseguir fincar a paz do Senhor que Ele já nos deu. Não é uma coisa que virá. Isso já veio, né? Já veio para nós, já está em nós, já foi nos dado. Apenas nós precisamos entender e tomar posse. E aí sim, né, nós conseguiremos administrar todas as situações, ou pelo menos passar pelas aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas de todas o livra, né? Ele nos livra das aflições. E mais, Paulo diz que a tribulação, quando vem à nossa vida, ela vem com um objetivo, né? Existe um passo a passo dessa tribulação. Ela produz em nós perseverança, paciência, esperança, e a esperança não falha, né? Então existe um objetivo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós ficarmos apenas nesse nível que Davi permitiu, né, que sua alma o colocasse, no nível de porque isso está acontecendo comigo, eu não merecia. Se a gente se instalar nesse nível, a gente não vai avançar, a gente não vai enxergar, né, aquilo que está em Deus, né, para nós, os benefícios de se atravessar tudo isso e vencer. É claro, nós vimos no Salmo um pouco das lutas que Davi vivia, né? Eu achei interessante quando ele fala da maldade que está na cidade. Naquele tempo, as cidades eram cercadas por muros, né? E ele diz aqui que ele conseguia ver essa violência e brigas na cidade. Ele, como governante, um governante que buscava ser justo, isso não deveria de fato ser fácil para ele, né? Então achei interessante quando ele fala da cidade, e até parece as nossas, né? Quando a gente lê a descrição da violência, brigas na cidade, de noite rondando o muro, eu fiquei imaginando as pessoas que estão vagueando, né, nas ruas, sem direção, vagueando a ermo, sem direção, sem propósito, envolvidas com, assim, já assoladas por drogas, pelas suas próprias desejos, vontades, né, caídas em prostituição, como ficam só rondando e vagueando, né, a nossa cidade. E aí ele fala que nesse ambiente permeia crime e maldade. Então é isso, né, que de fato tem acontecido na maioria das cidades do nosso país. Destruição impera. Então tudo isso que ele fala, opressão e fraude, jamais deixam as suas ruas. Essa descrição parece muito, né, com a cidade, né, o lugar que a gente vive. E realmente essas coisas trazem angústia ao coração, né? Quando eu particularmente fico, toda vez que assisto o jornal local, vejo situações como essa, mas o Senhor quer nos levar a uma nova postura, a uma nova posição,
ao entendimento, né, do que é o corpo de Cristo, da oração, para que a vida, o reino, possa também se estabelecer aqui. Outra coisa que Davi fala, que estava angustiando o seu coração, não temos tantos detalhes, mas a traição de um amigo, né? A traição de alguém que era chegado. Ele diz que se fosse um inimigo ele suportava, fosse alguém assim desconhecido ele relevava. Então a gente viu anteriormente, né, pessoas que denunciaram Davi para Saul, um povo estrangeiro, e ele fala com Deus, um povo estrangeiro se chateou, mas não foi aquele peso todo. Mas um amigo, de fato, é muito triste, né? Saber que era alguém, como ele diz, que ia junto para a igreja, para a casa do Senhor. Andavam juntos, buscando a Deus, existia uma comunhão entre eles. Então, como ele se sente diante disso. Mas, caminhando para o final, graças a Deus, né? O Espírito Santo de Deus começa a consolar Davi, ele começa a entender que, de fato, a confiança dele precisava estar em Deus. E aí ele fala, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aqui, eu creio, né, que foi o Espírito Santo que falou com Davi, né? Aqui foi o sopro do Espírito, aquela voz, né, que vem do nosso âmago, sabe? Quando a gente está com um pensamento atordoado, mas se coloca diante do Senhor. Ele fala, sopra, né? Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, o 22 confirma, né, aquilo que foi a nossa reflexão até aqui, de que as nossas angústias, as nossas preocupações, elas devem ser entregues ao Senhor. Nós já vimos, né, o que significa esperar em Deus. Nós já falamos sobre isso. Tantas vezes é porque a nossa cultura tem aquele entendimento de que esperar é algo passivo, né? Quando a gente vai para um médico, por exemplo, ficar na sala de espera é algo incômodo, não tem muito o que fazer ali. Mas se você já entendeu, se você for para a sala de espera, você não vai ficar ali de forma passiva, você vai resolver algum tipo de coisa, leva um livro que você já quer terminar para ler, é uma espera ativa, e a espera em Deus também é ativa, ela traz ação. Os que esperam no Senhor são fortalecidos, renovam as suas asas e voam como águia. Davi no Salmo diz que queria voar como pomba. Olha só, ele não entendeu, né? Deus quer que ele voe como águia, esperando nele, e ele queria voar como a pomba. E o Senhor nos chama para voar como águia. Ele quer sim nos dar asa, Ele quer sim nos fazer dominar as circunstâncias das nossas vidas, da nossa trajetória. Mas precisamos lançar a direção, o foco do nosso olhar para o lugar certo. Não é por fuga, não é querendo sair da situação, mas é buscando a Deus e as suas estratégias para resolver as demandas que Ele coloca para nós. E se forem coisas além da nossa possibilidade, como era o caso aqui, né, dessa maldade. No caso de Davi, ele como governante, talvez o Senhor acredito que o Senhor pudesse dar a ele estratégias. Mas realmente tem situações que vão além. Então, essas que vão além, a gente precisa, de fato, entregar ao Senhor. Porque a preocupação não vai aumentar 1 milímetro, né, da nossa vida, não vai nos dar um tempo maior de vida, ao contrário, vai diminuir o nosso tempo de vida aqui na Terra. E, enfim, é isso, né? Que o Senhor nos ajude a mudar o foco, a sair do entendimento da Terra
e construir em nós um entendimento fortalecido pelo céu, pelo reino de Deus. Ele cuida de nós, Ele está no seu trono e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então nós podemos, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, parar, respirar, oxigenar o nosso cérebro, né? E elevar a nossa alma, buscando de fato a sua direção. Aleluia. Vamos orar, né? Amém. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque essa cena aqui, esse relato do nosso irmão Davi tem tudo a ver conosco, Senhor. Tem tudo a ver com os nossos dias, com o que temos enfrentado na terra nesses últimos dias, Senhor. Dizem que ansiedade, depressão e tudo que envolve, Senhor, as atribulações da mente, da alma, é o mal desse século. Senhor, mas na oração do Pai Nosso, Jesus falou que podíamos te pedir para nos livrar do mal. E eu te peço nessa manhã, livra-nos, Senhor, do mal deste século. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar o nosso espírito em vigilância, a nossa alma em vigilância, Senhor. Ajuda-nos a estabelecer dentro de nós mesmos a tua paz. O Senhor já nos deu a tua paz, Senhor. Ela já nos foi dada. Nos ajuda a saber o que fazer com ela, Senhor. Onde colocar, de que forma implantar. Deus, eu te peço que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos, irmãs, Senhor, a ter estratégias vindas do teu trono para resolver as suas demandas. Pai, eu nem sei o que cada um vive, quais são as suas dificuldades, lutas, tribulações, dores, Senhor. Quais são as suas dores, Pai? Eu não sei, mas o Senhor conhece cada uma. Jesus, ajuda os teus filhos a não ficarem instalados, não fazerem morada na dor, na dúvida, e que a válvula de escape, o lugar para onde cada um de nós corre, seja para o Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor disse que o Senhor nos atenderia se te clamarmos no momento de angústia. Nós te invocaríamos, tu glorificarias, Senhor. Deus, e nós poderemos testemunhar daquilo que o Senhor fez por nós. Jesus, obrigada pela tua bondade, pelo que o Senhor fez na cruz, que nos deu acesso a estar na presença do nosso Pai, falando com Ele e pedindo que Ele nos transforme a tua imagem e semelhança. É no teu nome, Jesus, que fazemos essa oração. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe vocês nesse dia, né? Que o Senhor nos guarde e nos fortaleça e nos ajude a sair desse ambiente, né? E estarmos fortalecidos e guardados de todo mal. Amém. Até amanhã.